As origens da linguagem. Há 2 milhões de anos, forçados por várias restrições, os primeiros humanoides saíram do continente africano e rapidamente se espalharam pelos 4 cantos do globo. Homo habilis, o homem de Pequim, Homo antecessor, Neandertal. Durante a exuberante profusão evolutiva, surgiu um dia na África, há 100 mil anos, o Homo sapiens, um humanoide com o dom da fala. Mas terá sido ele o primeiro a falar? Os pesquisadores de todas as disciplinas hoje em dia contestam essa ideia amplamente aceita e investigam nosso primo mais próximo, o homem de Neandertal, que apareceu na Europa há uns 300 mil anos. Caçador incansável e fora do comum, o homem de Neandertal não aparece mais como um espécime humano imperfeito. Será a ideia de o homem de Neandertal falar ainda inconcebível? Como a linguagem não deixa registros fósseis, os cientistas precisam interpretar cada pista. Para saber se o homem de Neandertal falava, eles formam hipóteses baseadas em pistas deixadas por atividades, como a caça. Aqui, os homens de Neandertal se juntaram para transportar pedaços de carne de rena e extrair o máximo possível de comida. Eles removiam as partes macias, os músculos. Quebravam ossos para aproveitar o tutano amarelo rico em gordura. Esmagavam as extremidades das articulações para obter tutano vermelho, rico em sangue, que guardavam próximo ao local de origem. Era como se fosse um matadouro do período Paleolítico Médio. Tal operação exige uma linguagem em comum, já que é preciso se comunicar com os outros que estariam envolvidos no mesmo tipo de trabalho. Também é importante poder conversar com os outros do grupo sobre a estocagem de comida, uma atividade altamente especializada. A ideia de preservar comida para o consumo futuro. Trata-se também de uma atividade altamente especializada por envolver o meio ambiente com o qual estão perfeitamente familiarizados. Tudo isso indica que esses povos tinham habilidades cognitivas muito semelhantes às nossas. E essas habilidades cognitivas, em minha opinião, sugerem habilidades linguísticas de uma complexidade muito similar. Bruno Morrey levanta essa hipótese, porque cientistas que estudam o homem de Neandertal o consideram mais evoluído e mais semelhante a nós do que se pensava originalmente. Se os arqueólogos de hoje aceitam que o homem de Neandertal era capaz de falar, é graças à revolução do pensamento científico que ocorreu na década de 80. Jean-Louis Hein, um pesquisador do Museu Nacional de História Natural de Paris, deu o primeiro passo. Em 1981, ele começou a restaurar o crânio de um homem de Neandertal de 50 mil anos, descoberto no começo do século XX. Esse crânio é muito importante. Por causa dele, os cientistas concluíram que o homem de Neandertal era incapaz de falar. Mas uma surpresa estava por vir. Tout ce qui a été étudié avant ma constitution
Tudo o que foi estudado antes da minha reconstituição causa certo problema. Mas nós não tínhamos dados verdadeiros. A base do crânio fica numa posição muito horizontal, o que leva você a pensar que a posição é mais parecida com a de um macaco, dando margem a uma controvérsia que surgiu há 30 anos e dizia que os neandertais não usavam linguagem falada. Essa reconstituição joga por terra todas essas ideias e demonstra que, com a base do crânio inclinado, como nos humanos de hoje, a habilidade de fonação é possível, já que agora existe um mecanismo alinhado à postura corporal e tudo mais. Portanto, existe uma relação explícita entre a posição do corpo e a posição da cabeça no topo da coluna vertebral, uma consequência direta da condição bípede. Um ano depois, em 1982, um novo elemento surgiu para apoiar os cientistas que acreditavam que o Neandertal era anatomicamente capaz de falar. Um grupo internacional de pesquisadores retornou às escavações iniciadas na década de 30. Dois antropólogos, Anne-Marie Tillier e Baruch Arensburg, faziam parte da equipe. A descoberta deles ocorreu numa caverna do Monte Carmel, perto de Haifa, no Oriente Médio. Uma região que sempre foi uma passagem natural entre a África e o resto do mundo. As trilhas de nossos vários ancestrais em busca de outras áreas, climas e ecossistemas se encontraram aqui por mais de 2 milhões de anos. Um cemitério neandertal de uns 60 mil anos deu a eles material para pesquisar. Durante a escavação, na verdade foi um colega quem achou os primeiros elementos. Nos deparamos com ossos humanos. Conforme removemos a terra, descobrimos um esqueleto inteiro, intacto, com todas as conexões anatômicas. Foi uma descoberta fantástica, porque foi o primeiro esqueleto da época e continuou sendo por mais de 25 anos. O sítio arqueológico se alvoroçou e arqueólogos do mundo todo, de várias universidades, israelenses, americanas e francesas, também ficaram deslumbrados com a descoberta. Talvez a descoberta mais importante tenha sido este ossinho, oioide. Pela primeira vez, ele foi encontrado num espécime humano muito antigo. O oioide é a base da fonação. Ele indica a distância entre a laringe, a faringe e a base do crânio. Ele indica a existência de uma câmara de fonação, onde sons podem ser articulados para a fala. Esta é a mandíbula, o maxilar inferior. Ele possui uma relação direta com o osso hioide. Eles ficam assim, quase paralelos um ao outro. De posse do hioide e da mandíbula, consigo calcular a exata relação entre esses dois componentes anatômicos. Consigo calcular, já que sabemos a altura da mandíbula, a distância entre a base do crânio e o ossinho hioide. Essa foi a primeira descoberta. Ela fez com que alguns de nossos colegas, que associavam a origem da linguagem diretamente ao que consideramos o homem moderno, mais especificamente os homens do Alto Paleolítico, que também descobriram a arte, reconhecessem que antes do advento da pintura rupestre, ou qualquer outra, já existia linguagem articulada. Desde então, colegas espanhóis descobriram ossos hioides no sítio Cima de los Huesos, perto de Atapuerca, permitindo a confirmação, nesse sítio, em camadas que datam 500 mil anos de acordo com os resultados de datação mais recentes publicados, que o osso hioide já fazia parte da morfologia humana moderna, ou seja, em fósseis humanos anteriores ao homem de Neandertal. Eles ainda não faziam parte da família dos Neandertais.
A possibilidade de fala acabara de dar um salto gigantesco de 400 mil anos no tempo, anterior ao período Neandertal. Se tanto o Homo sapiens quanto o homem de Neandertal podem falar, existe uma chance que o Homo ergaster, seu ancestral comum no processo evolucionário, também tenha tido o dom da fala. De repente, demos um salto gigantesco de quase 2 milhões de anos. Para levar a investigação ainda mais longe, Jean-Louis Hein, que restaurou o crânio no Museu Nacional de História Natural, pediu a ajuda de Louis-Jean Bouet, um perito em fala. Eles queriam confirmar que o canal de fonação do Neandertal permitia a produção de uma grande variedade de sons que produzimos ao falar. Louis-Jean Bouet pôde responder à pergunta graças a um modelo virtual que ele fez da câmara de fonação do Neandertal. Até hoje, existe uma teoria muito aceita que macacos, bebês e neandertais não falam porque a faringe deles é muito estreita. Hoje, porém, as pesquisas indicam que, primeiro, o canal de fonação de um macaco ao nascer é exatamente igual ao de um bebê humano. Só que o bebê, a partir dos 7 meses, vai rapidamente começar a balbuciar e logo falar. A partir dos 4, 5 meses, um bebê é capaz de modular a voz assim que a laringe acaba de se desenvolver. É como se ele fosse feito para a linguagem. Nós já até demonstramos que o canal de fonação de um macaco adulto, um chimpanzé adulto, pode produzir todos os sons existentes em todas as línguas do mundo. Mas nenhum chimpanzé é capaz de falar. Então, se o chimpanzé não fala, não é por causa do canal de fonação, e sim por não controlar o canal de fonação, e devido à inabilidade de associar gestos com sons e significados. Os cientistas, então, tiveram que abandonar a teoria que o Homo sapiens foi o primeiro a falar graças à posição do canal de fonação. Mas se ter órgãos de fonação não basta, onde devemos procurar a origem da linguagem? A linguagem, seja do jeito que for, no sentido de alguém se comunicar com outro indivíduo e esse outro entendê-lo, não é, em minha opinião, uma questão anatômica. Eu acho que devemos procurar a resposta em registros arqueológicos. Eu tenho para mim que, no momento que você vê ferramentas padronizadas, e não estou falando de varetas e ossos, nem nada disso, mas de ferramentas padronizadas que necessitam de regras para sua produção. Elas apareceram, vamos dizer, há uns 2 milhões de anos. Elas já são um sinal da existência da comunicação feita, provavelmente através de linguagem. Communication, probably with language. Qui dit technologie complexe dit apprentissage, dit transmission. Tecnologia complexa implica aprendizado, que implica em transmissão de conhecimento. É difícil de acreditar que o conhecimento, tão sofisticado e complexo, possa ser transmitido através de grunhidos e ações.
Podemos, na verdade, supor um desenvolvimento bem precoce de uma linguagem articulada. Isto é um raspador. Um raspador que você segura na mão e deve ter sido uma boa ferramenta de corte. Mas não quero chamar sua atenção para a ferramenta, e sim para o material. Na área ao redor do sítio arqueológico, a matéria-prima, o sílex, é de péssima qualidade. Não é fácil de lascar e não é uma boa base para produzir uma ferramenta adequada. Porém, a mais de 30 quilômetros dali, existem depósitos de sílex, como este, que produzem ferramentas ótimas. Os neandertais notaram a diferença entre as duas fontes de sílex. Eles viajaram os 30 quilômetros para buscar o sílex de boa qualidade. Eles armazenaram o sílex de boa qualidade e quando ele perdia o fio, eles afiavam. É claro que a ferramenta ficava menor conforme eles afiavam. Eles lascavam a ferramenta até não poder mais usar. Para mim, isso revela uma capacidade de compreensão muito complexa. Imaginar uma forma antes de esculpi-la em sílex. Idealizar um objeto que não existe ainda. Antever o futuro. Referir-se a um objeto que não está mais na sua frente é a essência de uma atividade abstrata. E a linguagem não pode existir sem pensamento abstrato. Até agora, os arqueólogos se preocuparam com a questão da representação abstrata existente na arte rupestre, ou nas esculturas, entalhes em marfim ou chifres. Não existe nada do gênero entre os neandertais, apesar de haver evidências que os neandertais da costa da França produziram ornamentos, indicando assim que, de alguma forma, eles eram capazes de representação abstrata. Eu diria que eles eram mesmo capazes de utilizar uma linguagem. Procurar a origem da linguagem implica estudar os traços do pensamento abstrato. É isso que Francesco Derico estuda pelo mundo afora. Há 10 anos, acreditávamos que os primeiros objetos decorativos criados pelo homem tinham sido produzidos por humanos, como nós, que chegaram à Europa uns 40 mil anos atrás, para substituir os últimos neandertais. Sabemos hoje em dia que os primeiros objetos decorativos foram, na verdade, usados no sul e no norte da África e no Oriente Próximo, há pelo menos 100 mil anos. Essas conchas foram selecionadas, colhidas na praia, perfuradas, pintadas e usadas. Temos então a prova de um desejo evidente de modificar a imagem corporal para transformá-la num símbolo que transmitisse uma informação específica a membros do grupo ou de grupos vizinhos de pessoas. Estamos vendo um fragmento de óxido de manganês usado como corante pelos neandertais há uns 50 mil anos. Na tela, podemos ver ranhuras oblíquas, ligeiramente mais oblíquas que o eixo da faceta. Os neandertais fizeram ranhuras friccionando o corante contra um fragmento de arenito. Encontramos fragmentos de arenito no mesmo sítio arqueológico que ainda guardam traços dessa fricção na forma de um ponto negro. Que uso davam a ele? Devido a uma análise microscópica do corante e um exame de aspereza da superfície da faceta, achamos que os corantes, depois de uma fricção inicial, devem ter sido aplicados a uma superfície macia, tal como pele humana ou animal, talvez para produzir pinturas corporais. O uso neandertal de tais pinturas é mais uma pista sobre a capacidade da fala.
Com relação aos homens pré-históricos que o precederam, todos os traços de atividade artística ou abstrata já desapareceram. Os arqueólogos possuem alguns raros ossos e esqueletos para continuar as investigações. Mas como é possível ver as pistas do processo evolutivo que possibilitaram o pensamento humano e a linguagem em crânios fósseis de onde o cérebro desapareceu? As pistas existem, mas às vezes é preciso ler nas entrelinhas, como as marquinhas deixadas pela sinuosidade do cérebro dentro do crânio, como explica Alan Mann. Na parte de trás do cérebro, existe um pequeno sulco em forma de meia-lua, chamado sulco meia-lua, ou sulco lunatus. Nos macacos, o sulco avança por uma área maior no cérebro. Ou seja, a parte posterior do cérebro, que recebe as imagens vindas dos olhos, é comparativamente maior. Quando olhamos a posição do sulco lunatus num chimpanzé, ou digamos, numa criatura como o Australopithecus da África do Sul, notamos que é muito retraído. Mas a área imediatamente à sua frente, que é uma área associativa muito importante, é menor nos chimpanzés. Essa área associativa, localizada logo abaixo do osso parietal, parece ser maior no Australopithecus. Se ela tivesse desenvolvido nas etapas iniciais da evolução humana, quer dizer que essas criaturas, apesar de terem um cérebro do tamanho do cérebro de um macaco, eram capazes de acumular muito mais informações sobre o ambiente em que viviam. Alan Mann acredita que algum tipo de pensamento associativo começou a se desenvolver durante as etapas iniciais da evolução humana e que tudo o que nos torna seres humanos modernos começou a aparecer com Australopithecus há uns 4 milhões de anos. É no Laboratório de Evolução Humana em Leipzig que Jean-Jacques Blanc impulsiona essa linha de pesquisa. Usando um scanner, ele compara o crescimento dos crânios dos primeiros hominídeos ao do homem moderno, da infância à vida adulta. Visualizando assim, em 3 dimensões, o modo como o cérebro de uma criança se desenvolve, na esperança de revelar o papel desempenhado por mecanismos de crescimento na aparição da linguagem. O homem nasce com um cérebro minúsculo, cerca de 1/4 menor que o cérebro de um adulto. É cerca de 70% menor que o de um macaco e 40% menor que o de um chimpanzé. Mais uma vez, sabemos que o desenvolvimento do cérebro humano, depois do nascimento, deve ter desempenhado um papel essencial em nossa habilidade de desenvolver uma linguagem complexa. Por quê? Porque a maioria das conexões cerebrais se desenvolve enquanto a pessoa interage com o meio ambiente, com os pais, com o grupo social, etc. A pergunta é por que essa característica é diferente no homem. Achamos que as fêmeas hominídeas eram muito limitadas na capacidade de desenvolver bebês com um cérebro grande ao nascer, porque não possuíam a energia necessária para manter o próprio cérebro funcionando se o cérebro do feto tivesse, por exemplo, 70% do tamanho do cérebro de um adulto. Outro problema é que, pelo fato de sermos bípedes, precisamos de uma pelve muito estreita. Mais uma vez, já nascer com o cérebro desenvolvido entra em conflito com a nossa fisiologia durante a evolução. Então, dar à luz às crianças com um cérebro inicial pequeno resolveu esse problema e, ao mesmo tempo, ofereceu o benefício secundário de expor o cérebro a uma série de estímulos. Eis então uma segunda característica provavelmente crucial para o desenvolvimento de uma linguagem complexa, mas que foi inicialmente adquirida por razões que podem não ter nada a ver com a linguagem em si.
A habilidade que os bípedes têm de desenvolver o cérebro depois do nascimento, sem dúvida contribuiu para o surgimento inesperado de mecanismos cerebrais que possibilitaram a fala humana. Essa transformação, de certa forma forçada do cérebro, deu aos hominídeos novas possibilidades de adaptação. Por incrível que pareça, foi o campo da psicologia que trouxe a questão da origem da linguagem de volta ao primeiro plano. Ao observar primatas, um psicólogo se surpreendeu notando que certas espécies de macacos usavam principalmente a pata direita para se comunicar com sua espécie. A mão direita é controlada, como no exemplo desses primatas, pelo hemisfério esquerdo do cérebro, que sabemos há muito tempo ser a localização das áreas de linguagem em humanos. Tanto em babuínos quanto em chimpanzés existe lateralidade nas comunicações que mobiliza estruturas nervosas encontradas no homem. É interessante notar que a mobilização da comunicação gestual parece não se equivaler à comunicação vocal. Primatas não humanos vocalizam, dá para ouvir, mas pesquisas em... A mão direita é controlada, como no exemplo desses primatas, pelo hemisfério esquerdo do cérebro, que sabemos há muito tempo ser a localização das áreas de linguagem em humanos. Tanto em babuínos quanto em chimpanzés existe lateralidade nas comunicações que mobiliza estruturas nervosas encontradas no homem. É interessante notar que a mobilização da comunicação gestual parece não se equivaler à comunicação vocal. Primatas não humanos vocalizam, dá para ouvir, mas pesquisas em laboratórios e na área indicam que a emissão vocal não possui lateralidade no cérebro, enquanto a comunicação gestual é claramente lateral. Alors que la communication gestuelle semble l'être de façon beaucoup plus évidente. Minha teoria é que os gestos são organizados de forma diferente da vocalização. O controle cerebral do gesto é muito anterior ao da vocalização, como podemos notar em crianças. Um bebê humano controla seus gestos muito antes de balbuciar qualquer palavra. Tudo me leva a apoiar a ideia de que o sistema gestual desempenha um papel crucial no longo processo que leva à linguagem. A habilidade do cérebro em lidar com mecanismos de linguagem pode ter começado a se desenvolver 8 milhões de anos atrás, muito antes de qualquer palavra ter sido pronunciada. Pode ser que o uso da mão direita para a comunicação esteja por trás do motivo de o hemisfério esquerdo do cérebro se especializar na linguagem. É exatamente no hemisfério esquerdo que são encontradas as duas áreas responsáveis pela linguagem. A área de Broca, que comanda a produção de linguagem, e a área de Wernicke, que é responsável pela compreensão da linguagem. As duas áreas estão conectadas por um corredor neural chamado arco de fascículos. Se essa hipótese-là é vraie, se a hipótese for verdadeira, então a linguagem de sinais deve possuir uma importância específica, já que as áreas do cérebro que nos permitem entender o que ouvimos, as áreas de Broca e Wernicke trabalhando juntas, devem ter sido, a princípio, as áreas que possibilitaram entender o movimento de um sinal e interpretá-lo. Isso deve ter evoluído até a compreensão dos sons de uma língua. Então formulamos a hipótese que, se fosse verdade, ao apresentar a linguagem de sinais a alguém que não compreendesse, deveríamos ver as áreas de compreensão serem ativadas.
Foi o que tentamos. Convidamos pessoas para assistir a uma história na linguagem de sinais ou a uma história em linguagem falada. Pode abrir os olhos agora. Vou botar você no túnel. Graças ao mapeamento cerebral, em que ela é uma das pioneiras na França, Nathalie Tsurio e sua equipe de pesquisadores puderam ver em tempo real a atividade cerebral durante várias exposições linguísticas. Vamos dar início à primeira sequência. Você vai ver uma pessoa na tela contando uma história para você. Era uma vez uma ave que carregava uma mala enorme. As áreas usadas pelo cérebro para ler, interpretar e entender a linguagem falada se ativaram durante a experiência. Não é o que ocorre se a pessoa é exposta a um conto em língua estrangeira que não compreende. Annick, agora você vai ver uma pessoa contar uma história, mas desta vez vai ser em linguagem de sinais. Apesar de a pessoa não entender a linguagem de sinais, são as mesmas áreas usadas pelo cérebro para ler e interpretar a linguagem que entram em ação, mas não são apenas elas. Enquanto via a história ser contada na linguagem de sinais, o cérebro ativou as áreas de compreensão linguística com a mesma intensidade. Podemos então pensar que é mais um argumento a favor da hipótese de que a linguagem se desenvolveu a partir dos gestos e que são, de fato, essas regiões que tornaram possível a decodificação dos gestos e a apreensão de algum significado e se tornaram as regiões da compreensão da linguagem. Portanto, o significado, sua integração, a formulação e a transmissão formam um núcleo comum, não importando se é linguagem de sinais ou até uma pantomima. Não é impressionante conseguir ler um traço indelével em nosso cérebro de uma atividade que remonta a mais de 4 milhões de anos? Mas como viemos a usar nossas faculdades vocais e por que passamos do gesto à fala? Linguistas e neurocientistas se esforçam para descobrir novas respostas a essas perguntas. Para Michael Corballis, passar dos gestos às palavras foi o encadeamento óbvio, já que gestos e palavras não podem ser dissociados. Eu acho que a vocalização serviu inicialmente para fortalecer os gestos. Mas com o tempo, os gestos fortaleceram a fala. É por isso que as pessoas ainda gesticulam quando falam. Acredito que a fala foi uma adaptação da linguagem manual. Aliás, eu acho que a fala é um gesto em si. Nós simplesmente gesticulamos com a língua, os lábios, a laringe, etc. De certa forma, foi mudar de um gesto para outro. Portanto, começamos a gesticular com o rosto. É claro que não dá para ver alguns desses gestos, porque eles estão dentro da boca, e foi por isso que precisamos vocalizar para eles se tornarem acessíveis. Eu propus que o primeiro passo em direção à linguagem teria sido a habilidade de reencenar um evento, que é um ato abstrato em si. É preciso não só perceber o evento, como também transformá-lo no cérebro de forma a repeti-lo em seus músculos, em seus movimentos. Para conseguir isso, o cérebro só pode fazer uma coisa: mexer os músculos. Como não é possível criar desenhos em seus músculos, em seu rosto, em sua voz, em seu corpo para representar um evento que você presenciou, não há como transmitir o conhecimento para fora do seu cérebro para outra pessoa. Então, o primeiro passo, a meu ver, foi a mímica, a habilidade de encenar eventos. Merlin Donald acrescenta que foi devido à limitação dos gestos que a linguagem finalmente se afirmou. Uma das características do homem é criar um ambiente técnico e simbólico que obriga a superação de si mesmo. Nos vemos realizando feitos que não fomos criados para fazer. Foi a própria cultura que nos fez explorar um potencial que até aquele momento tinha ficado adormecido em nossos cérebros. A busca pela origem da linguagem nos leva a nosso interior. Como as palavras apareceram nas interações entre seres humanos? Bruno Falessard, psiquiatra e estatístico, nos leva para vivenciar seu nascimento.
Eu vejo uma árvore e a reconheço como tal, mas nem todas as árvores são iguais. Então, o cérebro humano classifica ao reconhecê-la. Ele se lembra e associa uma forma a uma série de formas que se parecem com ela. É a mesma coisa com palavras, só que acontece em nível social e não em nível individual. Nós vemos árvores que podem estar cheias de frutas que gostaríamos de comer. Então eu quero me referir àquela coisa lá, que em minha cabeça é uma árvore, mas não possuo palavras para descrevê-la porque eu ainda não sei falar. Então eu vou anunciá-la criando um som que corresponda àquela árvore. Depois de as pessoas começarem a chamar um objeto pelo nome atribuído a ele, percebemos que podemos criar um som correspondente ao que reconhecemos e que toma a forma da palavra árvore. Foi assim que chegamos à palavra árvore. Tudo é uma questão de classificação e reconhecimento. Linguagem é classificação. É uma série de formas comuns a todos nós a que atribuímos o mesmo som. Um psicólogo americano, Derek Bickerton, postulou o próximo passo, que ele chamou de protolinguagem. É uma linguagem que preenchia as necessidades de construção de ferramentas, caçadas, como a linguagem de uma criança de 18 meses, sem gramática, que consistia numa combinação de gestos, entonações e palavras. Um modo de expressão que pode ter existido mais de 1 milhão de anos antes de o Homo sapiens inventar a linguagem. Mas o linguista Denis Bochart não acredita que tenha demorado tanto para o próximo passo aparecer. Basta ter uma palavra para cada situação que queremos expressar. É claro que isso se torna rapidamente impossível, já que o cérebro não pode armazenar todas elas. Nosso sistema de percepção não permite que tantas diferenças sutis possuam um número infinito de elementos. Resultado, começamos a combinar. É aí que a sintaxe entra em cena. A sintaxe simplesmente combina elementos relativamente genéricos. Palavras têm significados relativamente genéricos, mas ao combiná-las, formamos um efeito funil e conseguimos expressar o que queremos. Mas a sintaxe não vai levar 1 milhão de anos para aparecer, uma vez que todos os elementos já estão lá. A pressão evolucionária para comunicar tais elementos já se faz presente. Então podemos ir facilmente de uma proto-linguagem bruta com poucas palavras para uma linguagem com sintaxe em menos de uma geração. Qualquer criança sem educação formal, desde o momento em que é capaz de falar, consegue produzir e interpretar frases coerentes que nunca ouviram antes. É só mais tarde que ela aprende a gramática com suas várias regras. Com base nessa observação, Noam Chomsky revolucionou a linguística nos últimos 30 anos. Ele baseia seu pensamento na característica inerente da aquisição da linguagem. Essa abordagem intuitiva permaneceu controversa por muito tempo. Em sua opinião, uma mutação é a fonte de nossas faculdades linguísticas, nossa aptidão para a fala. Algo aconteceu, digamos, uma pequena mutação, que nos permitiu uma atividade que deu vazão a uma gama infinita de expressões hierarquicamente estruturadas. Essa atividade pode ter lançado mão de elementos conceituais que já estavam presentes. Sem dúvida, os pré-Homo sapiens, os primeiros hominídeos, tinham capacidades como a classificação, talvez encenação, consciência de causa e efeito do agente e da ação, formas de estruturar a experiência de certas maneiras. Mas elas eram finitas e fixas. Chegamos a encontrá-las até certo ponto em outros animais. Esse indivíduo, de repente, ganha a capacidade de pensar do jeito como pensamos, com uma gama infinita de expressões estruturadas, cuja interpretação pode ser usada para percepção, para planejamento, para traduzir o mundo, etc. Uma espécie de linguagem do pensamento. Note que ela precisa ser individual, porque esse tipo de mutação ocorre em um indivíduo.
Ora, esse indivíduo teria obtido uma vantagem seletiva, ou seja, a habilidade de planejar, de perceber, de interpretar, etc., que deu a ele uma superioridade. Mutações vantajosas podem proliferar. Não necessariamente, a maioria morre bem rápido em grupos pequenos, mas elas podem proliferar através dos descendentes. Então, ela pode ter virado a norma num pequeno grupo, num período relativamente curto. Veste panvan. Aite avandanyata eteho. Aya. Evenhano. Etehega. A hipótese que uma mutação genética possa estar na origem dos processos cerebrais que levaram à linguagem falada não deixou os geneticistas indiferentes. Mas foi somente em 2002 que o primeiro elemento concreto finalmente apareceu. Ao estudar a herança genética em membros de uma família que apresentava graves desordens linguísticas, uma equipe de geneticistas britânicos descobriu que um gene conhecido por FOXP2 pode estar envolvido na produção da fala, um gene que a mídia pode ter, talvez rápido demais, batizado de gene da linguagem. Vamos voltar a como identificamos o FOXP2 e talvez você consiga entender melhor a função dele. Ele foi identificado numa família chamada CAE, que teve em várias gerações graves desordens de fala e linguagem. A fala deles era de difícil compreensão, mas eles também tinham dificuldades em aspectos gramaticais específicos. Tempos verbais e outros segmentos da linguagem que não estavam diretamente ligados à fala. Conforme envelheciam, passavam a ter problemas de leitura também, porque a eficiência linguística deles era muito baixa. É um gene que, em mutação, produz uma desordem grave na fala e na linguagem. Pesquisamos outras formas mais comuns de distúrbios linguísticos e não vimos muitas evidências que esse gene aumente a tendência a distúrbios comuns, mas ele nos permite começar a compreender como outros genes são regulados pelo FOXP2 no desenvolvimento cerebral. Isso pode fornecer mais vislumbres dos caminhos biológicos do desenvolvimento cerebral que estão envolvidos na linguagem. That are involved in language. Paleogeneticistas começaram a conduzir pesquisas para descobrir exatamente quando essa versão do gene FOXP2, exclusivo do homem, fez sua aparição. Foi Johannes Krauss de Leipzig quem descobriu que o homem de Neandertal também carregava esse gene. Um fato que com certeza significava que seu ancestral, o Homer Gaster, já possuía o gene há 2 milhões de anos. Seria muito interessante, já que sabemos que o Neandertal possuía o mesmo gene FOXP2 do homem moderno, voltar mais ainda no tempo e ver o tipo de hominídeo e DNA excêntrico que causou a aparição do gene. Infelizmente é impossível, porque os restos dos australopitecos, por exemplo, são em sua maioria velhos demais. O DNA se mantém por poucas centenas de milhares de anos, mas não podemos voltar a milhões de anos. Outro problema é que muitos desses restos vêm de zonas climáticas quentes, da África, por exemplo, ou próximas do Equador, e sabemos que altas temperaturas e climas secos são ruins para a preservação do DNA. Alguns não podem ser estudados porque, infelizmente, estão decompostos e já muito velhos. A genética confirma, então, que os hominídeos eram capazes de falar. Aqui as ciências sociais e exatas se juntam. O acúmulo de evidência nos permite datar as origens da linguagem em 2 milhões de anos. Mon impression, c'est que
Minha impressão é que isso aconteceu numa hora em que tudo colaborou para que fosse possível. Primeiro, havia um grupo de animais com um senso de vida comunitária altamente desenvolvido, para o qual uma ferramenta que lidasse com a comunicação seria muito importante para a sobrevivência dele. Segundo, tínhamos os órgãos necessários para essa função. Então, para falar, poder vocalizar sons, é preciso uma laringe e tudo mais. Talvez tenhamos dado a sorte de ter um cérebro bem desenvolvido e muito maleável. Imaginamos que, graças à combinação desses três fatores, a linguagem tenha nascido. Mayambone anami da bohu wakaha tagi tam hey itaya ite onyaya te yetsi lao lao angoyo itama ki wadanatan yange horaya tayanege. Os linguistas apontam para uma explicação social e política para a origem da linguagem. O homem é um ser social porque ele é um ser falante. A hipótese que defendo é a de a linguagem humana ter surgido exatamente de uma função não muito diferente da que vemos no antigo teatro grego. Em outras palavras, a fala humana serviu primeiramente e, acima de tudo, para contar histórias. Mas não qualquer história. Histórias que eram essenciais para a cultura. Grandes mitos, peças sagradas, etc. Foi graças a essas histórias que as sociedades humanas conseguiram estabelecer uma cultura, um estilo de vida, etc. Uma cultura que, de certa forma, conseguiu se desvencilhar da biologia através da explicação de suas regras, graças à linguagem. A pessoa com informações mais recentes transmite a outras e vai querer ser a primeira a fazê-lo. Isso nos dá uma ideia da importância da linguagem para a nossa espécie. Para avaliar a importância, tente entender por que as pessoas contam histórias e conversam. É muito simples. Tente não fazer isso por vários dias. As consequências são imediatas e definitivas. A pessoa que tentar vai sair do círculo social. A linguagem está intrinsecamente ligada à formação das redes sociais. Ce que permet le langage, c'est de coordonner. O que torna a linguagem possível é a coordenação da interpretação da realidade de duas pessoas. Nesse momento, uma nova perspectiva se abre, porque cada uma pode notar que não vê a realidade da mesma forma. Podemos então imaginar que exista outro jeito de ver o mundo, e estamos abertos para um mundo não individualista, com todo o potencial criativo que ele tem a oferecer. É a vez de a inteligência artificial oferecer novas experiências para a compreensão da linguagem. Robôs que enxergam, se posicionam no espaço, produzem sons e tentam coordenar sua interpretação da realidade. Esses dois robôs estão realizando uma experiência de atividade linguística. Um deles acabou de dizer uma palavra que representa um dos objetos do mundo, e o outro está apontando para o objeto que ele acredita ter sido nomeado.
Este aqui está dando uma resposta, dizendo que aquele não era o objeto em mente. Agora, ele vai apontar para o objeto em que ele pensou e dizer, foi isso que eu quis dizer. O outro robô está olhando. E assim, o segundo robô vai aprender o nome do objeto que o primeiro robô inventou, ou já utilizava. Esse tipo de jogo é um arcabouço para exercitar o léxico. Mas eles também podem inventar novos nomes para o outro aprender. Eles jogam várias vezes e criam rapidamente um léxico em comum para nomear os objetos que encontram. Acaba que se você aumenta a complexidade do mundo, eles são forçados a começar a usar a gramática para conseguir se comunicar com sucesso. Ao acrescentarmos mais alguns objetos ao mundo deles, eles começaram a construir uma gramática própria que possui categorias sintáticas como substantivos e verbos. Ela tem uma estrutura sintática, fragmentos encontrados numa linguagem humana natural. Dos australopitecos aos robôs, a aventura da linguagem continua. As aptidões que nos levaram à linguagem e à descoberta da palavra falada são o futuro da computação. Depois de milhões de anos, graças à gigantesca viagem através da história da humanidade, somos forçados a encarar o futuro. Talvez estejamos diante de um novo marco, onde nossos meios de comunicação fiquem, graças aos computadores, cada vez mais independentes do cérebro humano. Será que memória, linguagens e redes de computador estão nos levando em direção a uma nova etapa evolucionária? Distribuição Sinapse.